Fala, mocitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso alternativa vamos ter algumas curiosidades, então já fica preparado porque as curiosidades são muito interessantes. Sabe, eu havia comentado anteriormente que Jesus, no tempo que ele estava ali conversando com seus discípulos, descansando com eles e também multiplicando os pães e peixes, era justamente próximo ao período em que João Batista havia sido morto. No caso, no momento em que Jesus recebeu a notícia. Sabe, quando Jesus recebeu essa notícia, ele também ficou muito triste, obviamente, mas ficou também meio preocupado, porque a hora dele também já estava chegando. Havia um momento em que ele também haveria de morrer. Então ele está mais preocupado com isso também. E sabe, o lugar que eles estavam era Betsaida. E literalmente significa casa de pescador. E sabe, isso e recebeu esse nome muito antes de Jesus, o pescador de homens, aparecer. E veja só, casa de pescador, sabe o que é interessante? É porque quando Jesus multiplicou os pães e peixes, eram pães de centeio. E sabe, pão e peixe era uma comida tradicional de um pescador, uma comida simples. Não era uma comida requintada. Então, quando Jesus providenciou uma comida, tipo, rápida ali na hora, o pessoal não era, tipo, uma grande comida, tipo, não era algo tão esplendoroso, não, era só um pão, um peixe para saciar a fome das pessoas, para que elas pudessem voltar para casa. E olha, quando as pessoas comeram aqueles pães e peixes, viram que, tipo, deu para todo mundo aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o pessoal queria pegar Jesus e colocá-lo como rei. Só que Jesus não queria isso também, né? Tem sempre como posso dizer, os dois extremos. Alguém que odeia Jesus, os fariseus, e as pessoas que queriam proclamar ele rei. Aí, tipo, Jesus não queria nenhum nem outro. E aí, veja só, é muito interessante, é uma coisa assim também. Quando os discípulos estavam lá no barco e Jesus veio se aproximando para eles, lembrando que Jesus chegou no barco e falou para eles irem até Cafarnaum, exatamente, Cafarnaum, para poder fugir daquele povinho que queria colocar ele como rei. Só que aí Jesus tinha se retirado para orar, ele tinha orado justamente por horas para que Deus pudesse dar entendimento às pessoas, para que as pessoas pudessem entender de fato o que ele queria. E, então, voltando ao que eu estava dizendo, os discípulos da tempestade, eles viram Jesus e primeiro acharam que era um fantasma. Por quê? Porque talvez essa crença foi meio que herdada dos gregos, que eles acreditavam na imortalidade da alma. Também que os discípulos estavam meio que se contaminando um pouquinho com a cultura grega, só que quando eles viram Jesus ali, sem saber que era Jesus, eles ficaram morrendo de medo. É uma coisa que atualmente as pessoas falarem da loira do banheiro. Muitas pessoas ainda hoje têm medo disso. Então, tipo, era basicamente uma lenda urbana, os fantasmas naquela época. E aliás, era bem comum o pessoal comentar sobre isso. Então, por isso, quando os discípulos viram Jesus nas águas, geralmente andando, imaginaram que aquilo seria um fantasma. Mas logo depois Jesus mostrou quem realmente ele era. Então, pessoal, essas foram algumas curiosidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva e eu vejo vocês amanhã com agora os textos adicionais. Não perca. É isso, pessoal. Falou!